disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito. Porque muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes na água. É um demônio que atua desta maneira. Ele atua muitas vezes fazendo a pessoa perder o sentido, e ela sempre perto de água ou perto de fogo, porque de alguma maneira aquela pessoa vai acabar morrendo, porque ela fica sem sentido, ela fica dominada pelo inimigo e ela não consegue nem sequer pedir socorro. Então, o que acontecia com aquele jovem? Muitas vezes o inimigo lançava sobre o fogo ou sobre a água. E aquele homem se aproximou de Jesus chorando, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia do filho dele, que há muito tempo ele estava naquela situação. E ele já havia pedido socorro para os discípulos, já havia levado o seu filho para que os discípulos orassem e repreendessem aquele demônio. Mas até então os discípulos não tinham conseguido libertar aquele rapaz, aquele jovem. Glória a Deus. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus disse para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Quer dizer, Jesus quis dizer que os discípulos estavam agindo com incredulidade, porque eles viram muitas vezes Jesus orar, repreender os espíritos malignos, curar as pessoas que estavam enfermas. E quando aquele homem precisou que eles orassem pelo filho dele, que era possesso daquele espírito maligno, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E às vezes nós até ficamos meio que assim admirados. Como é que pode? Eles andavam com Jesus, eles viram Jesus expulsar demônios várias vezes, e no momento que aquele homem chegou com seu filho, que precisava ser liberto, porque esse demônio realmente ele joga a pessoa em cima do fogo, em cima da água. Eu mesma já vi pessoas com esse tipo de demônio, e inclusive quando eu não tinha conhecimento de Deus, ainda não tinha aceitado Jesus como meu Salvador, onde nós morávamos, tinha um jovem, e geralmente esse demônio ele pega pessoas jovens, e tinha um jovem que também sofria desse mesmo mal. Muitas vezes o inimigo se apoderava dele, só que a gente não sabia, naquela época a gente não tinha conhecimento das coisas de Deus, e muitas vezes jogava ele na água, jogava no fogo. E não pensam vocês que é no meio de uma lagoa, não. Esse jovem ele morreu no meio de uma trilha, um caminho bem estreitinho, assim, que só dava para passar uma pessoa, mas que havia poças de água, havia chovido e havia ficado poças de água. E ele teve aquele ataque, né, que as pessoas falavam que era ataque, e caiu com o rosto dentro da poça de água e morreu afogado naquela poça de água. Eu não me esqueço disso, mas naquela época a gente não sabia do que se tratava. Quando nós ficamos sabendo, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou pasmo, porque como é que uma pessoa ia morrer afogado numa poça de água, que não tinha nem como a pessoa morrer daquela maneira, porque era apenas uma poça de água de chuva que ficou ali. Mas adversário das nossas almas, ele é astuto, e ele geralmente faz esse tipo de coisa para fazer o seu papel, porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Então esse jovem que a palavra de Deus fala, ele tinha esse mesmo tipo de demônio, que Jesus se referiu como uma casta. Não se tratava de qualquer demônio, era uma casta maligna que se apoderava daquele jovem. Glória a Deus. E Jesus falou que o trouxessem a ele. E quando trouxeram o jovem até Jesus, Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. E os discípulos ficaram pensando: mas poxa vida, né? Nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus, assim que o menino chegou perto dele, Jesus colocou a mão e expulsou. E o menino ficou curado, ficou liberto, sendo que os discípulos já tinham tentado e não tinham conseguido. Então eles perguntaram para Jesus:
por que não podemos nós expulsá-lo? Querendo dizer, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava naquele rapaz? Jesus começou dizendo, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Primeiro, era necessário fé. Era necessário ter fé. Porque todas as vezes que oramos por alguém para que essa pessoa seja curada ou seja liberta, nós temos que crer que Jesus Cristo tem poder para libertar aquela pessoa. E nós temos que ter fé de que aquela pessoa vai ser liberta. Não pela nossa própria capacidade, mas pelo poder de Deus que habita em nós. E Jesus então disse, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então, é necessário sim termos a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. É bem miúdo mesmo a semente da mostarda. Jesus falou, olha, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, assim vai acontecer. Mas esta casta de demônios não sai, senão por jejum e oração. Então, os discípulos entenderam que não era tão simples assim. Porque muitas vezes as pessoas veem os outros expulsarem demônios e acham que pode sair por aí também, né? Como os dois filhos de Cefas, né? Que viram Paulo e Silas expulsar demônios e acharam que também conseguiria fazer a mesma coisa. Então eles ordenaram ao demônio, né? Em nome do Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, sai deste homem. E o que aconteceu? Os demônios se apoderaram deles, rasgaram todas as suas roupas e eles saíram envergonhados, porque eles não estavam aptos para isso. Eles não estavam preparados, porque o adversário da nossa alma, ele conhece quem é que tem autoridade, quem é que está revestido do poder de Deus, quem é que pode expulsá-lo. Por isso é que tem pessoas que melhor seria que não expulsassem, que não se aproximassem de pessoas endemoniadas, porque não estão preparadas para isso. Porque para que você possa orar e expulsar os demônios e ter autoridade sobre os espíritos malignos, a sua vida tem que estar primeiramente no altar de Deus. Você tem que estar em obediência a esta palavra. E você precisa ter uma vida consagrada a Deus. Não é de qualquer maneira, porque Jesus mesmo disse, esta casta de demônios não se expulsa, senão através da oração e do jejum. Pessoas que não têm vida de oração, pessoas que nunca jejuam, pessoas que têm uma fé vacilante, é melhor nem se aproximar quando vê uma pessoa endemoniada, porque pode ser envergonhado. E a pessoa que não tiver certeza da sua fé no nome do Senhor e da sua vida em comunhão com o Senhor, é melhor nem se aproximar, porque o adversário sabe e conhece muito bem quem é que está expulsando ele. E com certeza, se a pessoa estiver com a vida no altar de Deus, ela não precisa ter muito conhecimento, ela não precisa ser aquela pessoa cheia de entendimento da palavra, mas se ela crê e se ela tem vida no altar, se ela obedece à palavra de Deus, ela está preparada para fazer isso em nome de Jesus. Porque nós sabemos que de nós mesmos nada nós temos, mas em nome de Jesus nós faremos proezas. Então que você creia que se há alguma perturbação na sua casa ou em alguém da sua família, e você tem vida no altar, você tem orado, você tem consagrado sua vida, anda em obediência à palavra de Deus, não vive na prática do pecado, então você está preparado para estar também expulsando esses demônios, em nome de Jesus. Jesus disse que os sinais seguem aos que creem. Em nome dele expulsaríamos demônios.